Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva chegando com tudo nesta terça-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui no programa de hoje. Tem todas as novidades de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, notícias da Seleção Brasileira, os gols de ontem da Copa América e muito mais. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite. Muito bom. É o seguinte, aguenta aí que daqui a pouco essa super dupla vai discorrer aqui sobre todos esses assuntos que eu falei e muito mais. Antes, dicas para vocês. Muito bem, pessoal, de volta com a nossa enquete. Olha só, qual é o principal motivo para o início tão ruim do São Paulo no Brasileirão? Era para ser unanimidade, mas sempre tem alguém que vota contra, né? Votou em outra aí. Mas tudo bem, então vamos lá. Quase foi unanimidade essa enquete hoje. Os desfalques de Dani Alves e Benítez, a falta de opções no elenco ou o nível dos adversários no Brasileirão, é isso? No Brasileirão 2021. Quer dizer, o Paulista foi muito fácil e agora o Brasileirão é outra realidade? Qual é o motivo que faz esse desempenho tão ruim do São Paulo nesse início do Brasileirão? Vote no site gazetesportiva.com e agora a palavra é sua, Celso Cardoso. Bom, boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na verdade, a pergunta é qual o principal motivo, que para mim, todos esses são motivos da péssima performance do São Paulo nesse início do Brasileirão. Os adversários são mais difíceis, faltam opções no elenco, isso indiscutivelmente, mas para mim a principal razão é a ausência mesmo do Daniel Alves e do Benítez. Dois jogadores fazem muita falta, especialmente o Benítez na organização das jogadas. O São Paulo não tem nenhum outro jogador com essa capacidade de criação. É o mesmo São Paulo do ano passado, que também pode ser do mesmo problema. E com o Benítez em campo, o São Paulo tinha mais opções além do tiro de fora da área. Então eu fico com a alternativa A, ou a primeira opção. A primeira opção. Muito bem. Miller, o que você acha? Põe para o Miller na tela, diretor, que senão ele não sabe quais são as opções. Não, eu sei, já sabe? Esse homem é uma bala. Fala, Miller. Olha lá, desfalques do Dani Alves e do Benítez, a falta de opções no elenco ou o nível dos adversários? É claro que as três opções, elas são cabíveis, né, Celso? Sim, elas cabem, né? Nessa deficiência do São Paulo muito fácil, de início de Brasileiro. Mas eu vou ficar com a terceira, Michele. Acho que o nível do Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com o nível do Campeonato Paulista. Eu sempre disse isso aqui durante o Campeonato Paulista, que o São Paulo sobrou no Paulistão. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele está devendo, né? Pega, tudo bem, amanhã o adversário, o último colocado, a Chapecoense, time fraco, tem que ganhar dentro de casa, independente do desfalque, hein, Celso? Mas eu acho que a terceira opção, Michele, o nível do Campeonato Brasileiro é maior que o nível do São Paulo. É outro, né? Exatamente. É outro patamar. É outro patamar, é isso aí. Muito bem. Volta lá no site gazetesportiva.com, por esse QR Code você entra rapidinho e manda seu WhatsApp, 11 99479 1633. Pra ganhar a caneca. Fala que você quer a caneca. Se você não falar que quer a caneca e votar na enquete, não vai ganhar, tá bom? Para ajudar a entender esse momento de São Paulo, vamos lá pro CCT da Barra Funda com o nosso querido Osmar Garrafa. Aí, nos bastidores do clube, Garrafa, já conseguiram encontrar a causa desse mau começo de campeonato? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Miller e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Aqui do lado de dentro existe sim uma preocupação, não há também um grande desespero. Ontem o Crespo até falava aqui no Gazeta Esportiva que o Campeonato Brasileiro não é uma corrida de tiro curto, é sim uma maratona. O começo não foi bom, mas há tempo para a recuperação. E há algumas explicações, como foi destacada, lógico que na enquete, o São Paulo, neste Campeonato Brasileiro, ele muda de patamar em relação aos adversários. Não venceu nenhuma das 3 partidas disputadas até aqui. Empatou na estreia com o Fluminense 0-0, um jogo que poderia muito bem ter perdido pelo que rendeu. Depois perdeu para o Atlético Goianiense 1-0 jogando fora. E no último final de semana perdeu para um dos favoritos, o Atlético Mineiro. E nessas 3 partidas, além de não ter vencido, não marcou um único gol. O técnico Hernan Crespo, ele também não contou no Campeonato Brasileiro, vale ressaltar, com força máxima em nenhuma das partidas. Mas como já foi discutido aí entre o Celso e o Miller, e eu também até penso um pouquinho muito sobre esses dois desfalques, chamam muito a atenção, né? O Daniel Alves e o Benítez estavam sendo o coração do São Paulo no Campeonato Paulista. Já no primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras, eles se machucaram e ficaram de fora.
O técnico Crespo, depois da partida contra o Atlético, falou se o time está sentindo muito a ausência desses dois jogadores. Vamos acompanhar. Precisamos absolutamente de todos. Seguramente falar de Dani ou falar de Martín em um momento depois de uma derrota é pouco elegante e não acho que seja una cosa giusta carregare con una mochila así importante como salvadores de São Paulo. Sí, muy importante, sí, faltan, normal, son jugadores que... Pero al mismo tiempo tenemos otros jugadores que lamentablemente no pudimos lograr la victoria, entonces las ausencias parecen mais pesadas. Michele, o Crespo tem adotado esse discurso, né? Um discurso do politicamente correto, simpático, não expondo os jogadores e, claro, ele não quis polemizar a ausência do Benítez e também do Daniel Alves, mas sabe sim que esses dois jogadores fazem muita falta e vão fazer falta, inclusive, para a partida de amanhã contra a Chape. Eu volto daqui a pouquinho para falar da montagem do time do São Paulo. Começou há pouco aqui a concentração. O Gabriel Sara deve morar aqui ao meu lado, no mesmo prédio do Alexandre Silvestre, que ele chegou há pouco a pé aqui no CT para concentração, né? Amanhã o último trabalho e daqui a pouquinho a gente fala do time. Existe uma dúvida, hein? O Crespo pode, atenção, abandonar o esquema com 3 zagueiros para o jogo de amanhã. Eu explico já na minha próxima participação, Michele. Muito bem, Osmar Garrafa. Celso Cardoso. Bom, sobre essa possibilidade de mudança, eu até entendo as razões, mas a gente vai guardar para quando o Garrafa falar sobre o tema. A respeito da postura do Crespo, ele está protegendo o elenco dele, né? Não tem por que ele falar assim, tem 2 jogadores que estão fazendo muita falta mesmo, até porque ele desprestigia comandados que ele precisa dessas pessoas, né? Desses profissionais. Então não faz sentido. Desmerece. Exato. Então não é papel dele mesmo. A gente fala, Crespo, fica à vontade, fica tranquilo. Olha, Michele, se você ouviu direito a entrevista do Crespo, ele se contradizeu com suas próprias palavras, até porque ele disse assim, não, é pesado falar isso, mas fazem falta? Faz. São importantes? São. Quer dizer, em outras palavras, fazem falta. Claro que faz falta. Só que tem uma coisa, o Campeonato Brasileiro, esta gangorra, não dá tempo do jogador lamentar, muito menos de comemorar. Amanhã tem jogo contra a Chapecoense, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. E nem sei porque subiu para a Série A. Nós sabemos disso, tecnicamente é um time muito fraco. Só que o São Paulo, mesmo um desfalque, já faz muita diferença na prática do time quando a bola começa a rolar. Então, Michele, eu acredito que, por outro lado, se o Crespo abandonar os 3, 4, 5 zagueiros, ele não faz mais que obrigação. Muito bem. E agora, Chico Lang, bem-vindo de volta aqui com a gente no Gazeta Esportiva, meu querido. Você tá bem, Chicão? Tô bem, graças a Deus, vocês aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ô Chico, o que acontece com o São Paulo nesse começo de campeonato, depois de fazer um belíssimo campeonato paulista? Olha, Michele, a realidade, na minha opinião, é uma só. O São Paulo tem um time, mas não tem um elenco. Isso que dá para a gente entender dessa caída técnica, né, do São Paulo do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro. Então, isso já aconteceu com outras equipes no passado, né? Com o Corinthians, o Carille, por exemplo, que, por sorte, os jogadores não se machucavam tanto, né? Porque tinha lá um departamento que cuidava muito bem dessas coisas. Agora, no São Paulo, os jogadores-chave, eles estão contundidos a toda hora. E com problemas musculares, exatamente porque estão mais velhos, né? Esse que é o problema de você contratar um elenco, tentar mesclar juventude com experiência. E o São Paulo, então, tem um time, mas não tem um elenco. Eu me lembro muito bem, e o pior de tudo é que esse pessoal que entra no São Paulo entra desconcentrado. Eu me lembro muito bem do Miller jogando, eu não me recordo de um jogo do Miller que o Miller tenha entrado desconcentrado em campo.
Tanto é verdade que o técnico às vezes mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Porque é ele que tinha que resolver dentro de campo o melhor caminho para chegar ao gol, ajudar os companheiros, né? Então o Miller sempre estava concentrado. O pessoal falava, esse garoto aí é desligado uma ova. Ele estava sempre concentrado, sempre fazia o dele, sempre dava passe. E agora, não é o caso desses garotos do São Paulo. Então, daí eu tiro essa conclusão, infelizmente. O São Paulo tem um time, mas não tem elenco. Pois é, hoje para concentrar mesmo o jogador tinha que concentrar sem o WhatsApp. Michele, agora tem um detalhe interessante, Fala, é o seguinte, o São Paulo, o Casares contratou 6 atacantes, 6 reforços, Sim. Tudo acima de 30. Sim. O problema do acima de 30 são 2. Primeiro, você tem que colocá-lo, o Tele fazia isso, colocava o Cerezo, você lembra disso? Sim. Em jogos pontuais, ou seja, jogos importantes. Sim. Não quarta e domingo, toda quarta e domingo. Ele não aguenta, né, Não Miller? aguenta, não tem dá. jeito. E outra, quando machuca, Michele, é um mês no departamento médico. Muito bom, plenitudedesign.com.br. Bora falar do Palmeiras, chamando ele, Alexandre Silvestre, direto da nossa redação. Ô Silvestre, já tomou vacina, Silvestre? Que ela não tem nada a ver com o tema, o diretor vai me matar. Depois você responde. Ô Silvestre, quer dizer que toda a delegação do clube está vacinada com a primeira dose, é isso? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Michele. Eu tenho 48 anos, né? Anteciparam as vacinas aqui em São Paulo. Espero conseguir me vacinar a primeira dose já na semana que vem. O Palmeiras está vacinado, viu, Michele? Está muito bem vacinado, viajou para o Paraguai, foi vacinado ontem. Cerca de 50 integrantes da delegação que fez esse pit stop em Assunção para depois seguir rumo ao Rio Grande, porque amanhã tem jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Desses 50 integrantes, 30 aproximadamente jogadores, até jogadores que estão ainda voltando de contusões, que não devem jogar na quarta-feira, aproveitaram o ensejo para conseguir essa primeira dose. O Palmeiras depois vai tomar essa segunda dose daqui a um mês, antes da viagem para o Chile, primeiro mata-mata, jogo de ida contra a Católica no Chile. Oi. Beleza, a gente vai só arrumar o áudio aqui, que a gente está com uma questãozinha aqui no áudio, a gente já volta para você, tá bom? Beleza? Celcinho Cardoso, muita gente está falando, mas foi certo o Palmeiras ir para o Paraguai, tomar vacina e tal. Eu acho assim, se tem essa possibilidade, eu acho que tem que fazer isso, não é? Também acho. A questão é... Sobra mais vacina aqui também, gente. A questão que preocupava antes é quando você quer vacinar o jogador de futebol antes da população mais... É que até chegar neles, eles são mais jovens. Pois é, né? Eu acho que não é por aí o caminho. Mas já que a gente está beirando realmente a vacinação de todos, né? Se existe essa possibilidade de vacinar lá no Paraguai, que faça. Qualquer tipo de possibilidade, ela é válida. Então, eu acho que protege todo mundo. Não é só os jogadores do Palmeiras que são protegidos, mas as pessoas que convivem com esses jogadores. Pessoas, por eles muitas vezes, talvez nem aconteça nada de mais grave. Mas se eles transmitirem o vírus para outras pessoas, aí nós poderemos ter uma consequência. Por isso que eu sempre questionei a questão do futebol. O jogador não pega nada, só que as pessoas no entorno né, podem se contaminar. Pessoas com comorbidade e tudo mais. Então eu acho que é válido, sim. Muito bom. Miller? Não, achei legal. Inclusive a Conmebol ofereceu, né, vacina para todos os times que jogam a Libertadores e Copa América, as seleções, né? Então acho isso uma boa iniciativa. O Palmeiras esperou também, né? Já que vai entrar na fase de vacinação em massa, por isso que o Palmeiras aproveitou os jogadores e vacinaram, né? E olha, o Comitê Olímpico Internacional também, o Comitê Olímpico Brasileiro também, vacinou os jornalistas, inclusive, que estão credenciados para viajar para Tóquio, no Japão. Então, eles estão todos também sendo vacinados, mas no prazo de 21 dias com a vacina da Pfizer. Então, assim, todo mundo sendo vacinado para poder cobrir o evento fora do país. Não adianta nada você só receber a primeira dose, a não ser que seja uma vacina de dose única como a da Johnson. Fora isso, você tem 2 doses. Ô, Silvestre, você está aí, Silvestre? Cadê você, Silvestre? Continua falando, menino. Ele foi se vacinar. Silvestre, exatamente, foi vacinar. Foi vacinar? Não, volta pra cá. Agora sim, vamos ver se a gente arrumou seu áudio. Silver, fala com a gente. Vou tentar, 1, 2, 3, beleza, vamos lá. Segunda dose da vacina, o Palmeiras vai tomar daqui a um mês, antes de pegar a Católica nas oitavas de final. Então o Palmeiras faz um pit stop em Assunção, toma a segunda dose e vai jogar a primeira das oitavas de final daqui a um mês na Libertadores da América. Breno Lopes, um dos vacinados,
falou à TV Palmeiras e falará aqui no Gazeta Esportiva, ele que vai encarar o ex-time dele, né, o Juventude, a equipe que botou o Breno Lopes no mapa, e ele está muito feliz porque quando passou lá na Conmebol, lá no Paraguai e tal, sede da entidade que rege o futebol sul-americano, ele percebeu que já é um cara muito conhecido, né, porque fez o gol do título do Verdão na final da Libertadores lá no Maracanã. Diga aí, Breno Lopes. A gente fica muito feliz quando a gente chega no lugar e a gente vê que a gente foi reconhecido, que a gente marcou história, né? Então, chegar ali na Conmebol e ver a foto da gente, né, do nosso título é muito gratificante. Então, está sendo muito bacana aqui. A gente conseguiu tomar vacina também, que foi importante para todos, né? Agora a gente seguir viagem aí, se Deus quiser, chegar amanhã e fazer um grande jogo. É mais um jogo importante pra gente, né? Claro que ficou no passado todo o carinho, toda a história, agora eu tô defendendo o Palmeiras, então chegar lá, dar o meu melhor como sempre, e, se Deus quiser, buscar esses 3 pontos que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Tá certo. Chicão, diz uma coisa, eu tô numa discussão aqui com o Miller sobre esse negócio de vacina. Ô Chicão, o que você achou dessa iniciativa do Palmeiras de vacinar a delegação lá no Paraguai? Eu achei excelente, Mi. Excelente, eu concordo com você. Se tem a possibilidade de vacinar, tem que vacinar. Você não pode deixar, porque a vacina, na verdade, ela não te impede de contrair o vírus, mas ela é importante para a imunidade geral, a imunidade total de uma sociedade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 40% de pessoas vacinadas já. E isso permite a alguns estados da União lá, americana a liberarem o uso de máscara, por exemplo, né? Isso acontece por quê? Porque a maioria da população está vacinada, né? 40% da população. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, é bom lembrar. Então, 150 milhões já foram vacinados. E aqui no Brasil, isso tem que acontecer o mais rápido possível, principalmente no que se refere ao esporte mais popular do Brasil, que é o futebol. Muito bom, e a gente está aqui na discussão também, Chico, da vacina. Tipo assim, a data certinha, porque o que é? O Dória... que, na verdade, hoje o governo do estado anunciou que para evitar... Antecipou de novo? Não é que antecipou. Para evitar aglomerações... eu também então, dividiu por idades. Então, graças a Deus. Então, por exemplo, a partir de amanhã, é que eu estou sem a precisão de idades agora, mas de 55... Não, de 50 a 59, tá? Então, não, a 50 a 59 é muita gente. Sim, por isso que, assim, quem tem 52, 50 até 52, 53 na 51, sexta, 52. 54 e 55 na quinta, senão a gente vai ficar 5 anos na 59 na terça, é isso, na terça não, na quarta. Ai, me deu dor de estômago essa conversa toda. Corinthians, 0, meu, tô com a dor aqui. Jonas, ô Jonas... Tudo isso só porque o Miller achou que ela fosse vacinar amanhã. Não, o Miller vira e fala pra mim, você vai vacinar essa semana? Pô, essa semana é de 50 a 59 anos, quantos anos ele acha que eu tenho? Tô quase nervosa aqui, me deu uma angústia no peito. Ô Jonas, você já tá vacinado com as 2 doses, Jonas? Esse é o homem, o único mega vacinado já da nossa redação. Chegando aqui com a gente pra falar do Timão, que além do ataque, agora tem que se preocupar também com o meio campo. Vai faltar jogador nesse setor para o Silvinho, Jonas? Ele não pode entrar e jogar? Boa noite. Silvinho é lateral, né, Michele? No meio campo, não sei se ele quebra um galho, mas certamente pelo talento quebra um grande galho técnico do Corinthians. O pilhadão Silvinho, o Corinthians perdeu um volante com a saída do Camacho, jogador que foi anunciado nesta terça-feira pelo Santos. Inclusive, já treinou na Baixada Santista, já está à disposição do técnico Fernando Diniz. O nome dele já apareceu no bid. Ele que conhece o Diniz desde os tempos do Audax. E o Thiago Salazar, né, nosso repórter do site GazetaEsportiva.com, traz também a informação de que o Corinthians, nessa transação, fica com 20% dos direitos econômicos do Camacho, que agora defende as cores do alvinegro praiano. O Corinthians, com a saída do Camacho, fica com 5 volantes no elenco. Isso é um problema? Não é um número tão baixo, mas o Silvinho tem jogado com 3 volantes, então sobram apenas 2 opções no banco de reservas. Então vamos fazer um painel aí, né, do cenário atual dos volantes do Corinthians no atual elenco. São 5 à disposição: Gabriel, Cantilho e Rony, que vem jogando na equipe titular, além do Xavier e do garoto Mandaca, hoje as 2 opções no banco de reserva.
O Thiaguinho é uma opção, um jogador que estava emprestado, disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, já está de volta, passa a ser uma opção, mas passa por um período de avaliação por parte da comissão técnica para saber se vai ou não ganhar oportunidades com a camisa do Corinthians. Ele que já fez alguns jogos no profissional do Corinthians e tem o grande sonho da torcida corintiana, né, Michele? Paulinho, será que ele volta? O Paulinho é jogador do Guangzhou Evergrande da China, tem contrato com o clube chinês até o ano que vem, mas está aqui no Brasil, treinando no RB Bragantino. Ficou por aqui por causa do fechamento das fronteiras, né? Por causa da pandemia. Está treinando no RB Bragantino. Existe essa possibilidade de uma rescisão de contrato com o clube chinês e aí o Paulinho ficaria livre no mercado. O RB Bragantino está de olho, né? Foi lá que o Paulinho também começou, foi encontrado, né, pelo Corinthians quando atuava no Bragantino, que ainda não era o RB. E agora o Corinthians também de olho, monitorando o jogador. Questão salarial, claro, é difícil. A questão financeira do Corinthians pode complicar o negócio. Mas o radar está ligado e muito atento a esse jogador que é ídolo do Corinthians. Michele. Valeu, Jonas Campos. Ô, Chico Lang, o Paulinho foi um jogador muito importante para o Corinthians, jogador de seleção brasileira e tudo mais. Vai fazer 33 anos agora em julho. Seria uma boa para o Corinthians? Uma ótima, Michele. Uma ótima. Porque o Paulinho fez aquele famoso gol contra o Vasco da Gama de cabeça, né? Fez 1-0, depois que o Cássio fez aquela defesa espetacular, que acabou espalmando para escanteio. E o Paulinho foi lá 2 minutos depois e fez o gol da vitória. Quer dizer, ele tem uma passagem marcante pelo Corinthians. Mas eu acho muito difícil o Paulinho vir. Porque se for para alguém para comprar o Paulinho, o Bragantino mesmo compra. Aliás, o Bragantino não é o Bragantino, é o Red Bull, né? Que é multinacional, forte, pode ser que tenha dinheiro para comprar o Paulinho. Eu acho que o Corinthians vai ter que se virar com esses 5 aí que foram mostrados na tela. Não são bons jogadores, mas se estiverem em forma e cumprirem as determinações táticas do Silvinho, pode ser que dê certo, Mi. E vamos combinar, o João tem que entrar em forma também, né? Ô, Celso Cardoso, você acha que o Paulinho ia fazer diferença nesse time do Corinthians? Não tenho a menor dúvida. A questão é que o Paulinho é um jogador caro. E ele tem mercado na Europa e tem mercado com qualquer outro clube em melhores condições financeiras. A não ser que ele faça como o Gil, deseje realmente jogar no Corinthians, baixe a pedida salarial dele para poder jogar no Corinthians, que é um clube que ele se identificou. Ah, precisa de muito amor, né? Mas tem um detalhe aí, Celso, que é interessante. Não estou dizendo o caso do Paulinho, mas, Michele, muitas coisas que o torcedor não sabe e não entende é o seguinte: muitos jogadores que estão lá fora jogando há muito tempo, um detalhe, eles são jovens ainda na idade, mas já envelheceram na cabeça. Tipo o Paulinho? Não sei. Tipo assim, um jogador muito experiente. Então, ele tem 33 anos. Jovem. Para o nível do Campeonato Brasileiro, serve. Mas às vezes o jogador se envelhece na cabeça, já está rico, já está consagrado, já alcançou tudo que tinha que alcançar. Ele vai vir para o Campeonato Brasileiro, você sabe que é correria, que é pegada o tempo todo. Não quer mais saber disso. Não tem mais esse Não tem mais. Ele não tem mais paciência para sofrer esse processo que ele sofreu lá atrás. Precisa ver se o jogador está disposto para não também ficar encostado, né? Ou ficar no departamento médico. É verdade isso que ele falou. Muito, muito bem sacado, Milho. Olha, você vê como é, né? O ex-atleta, né? A cabeça. Mas é um jogador também, por exemplo, com 36 já vai se aposentar. Então ele vai fechar com o clube tem mais 3 anos de vida útil. Não, se você pensar no Daniel Alves que está com 40 e tá aí, quem sabe o Paulinho também não pode ficar. Porque ele é em forma, agora eu não sei a cabeça também. Amanhã, o Santos enfrenta o Fluminense no Maracanã em um jogo que promete. Uma vitória pode engrenar o Peixe no campeonato depois do empate bem sem graça no último sábado. O Lucas Mussetti traz as novidades do Peixe pra gente. Olha só. Oi, Michele, boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Nesta semana teremos Fluminense e Santos, quinta-feira no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o protagonista dessa partida não poderia ser diferente, é ele, o Paulo Henrique Ganso. Ganso vivia a expectativa de ser reforço do Peixe, a negociação chegou a estar avançada, mas recuou e neste momento não existe nenhuma conversa entre os clubes. Ganso foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que dirigiu o jogador no próprio Fluminense lá em 2019,
Só que o Santos achou o salário muito alto, a negociação com o Fluminense não andou. Então o Peixe buscou Camacho no Corinthians, Vinícius Anocelo na Ferroviária e renovou o contrato do Carlos Sanches depois de algumas semanas de novela. Então são 3 novas opções para o meio-campo do Diniz e neste momento Ganso está bem longe da Vila e curiosamente pode jogar contra o próprio Peixe na quinta. Ganso foi titular no empate do Fluminense com o Red Bull Bragantino no último final de semana, até saiu bravo com o técnico Roger Machado quando foi substituído no segundo tempo e pode jogar contra o Santos. Até poucos dias atrás faltava alguns detalhes para o Ganso chegar, agora pode enfrentar o ex-time. Vamos ver o que vai acontecer lá na quinta. É isso, Michele, um abraço para todos vocês. Valeu, Mussete. Ganso não vem mais, então. Então, o Ganso foi vetado lá dentro, né, do Santos. Eu acho que seria uma bela contratação. Eu não acho. Eu acho que seria sim. Você se adaptaria muito bem ao esquema de jogo do Fernando Diniz, que já o conhece, já trabalhou com ele no Fluminense. O Camacho também eu acho uma boa contratação. Tem muita gente que torce. Olha o que o diretor falou, dormiu com o Ganso, acordou com o Camacho. Perigosa essa Venenosa, frase, hein? Né? Quem sonhou com... Dormiu com o Ganso, acordou com o Camacho. Pois é. Quer dizer, de qualquer maneira, eles jogariam juntos no Santos. O Camacho ele tem boa saída de jogo. Eu acho que ele é um jogador subestimado. Muita gente torce o nariz, eu não, eu gosto. E vai jogar muito bem com o Fernando Diniz. Então, acho que o Camacho foi uma boa contratação, sim. E aí, Miller? Sim, Michele? O que você acha? Ganso daria certo no Santos? Não vem mais? Se ele é banco no Fluminense, no Santos, sem dúvida nenhuma. O Sanches, com 35 anos, joga mais que ele. Até porque no ano passado o Sanches foi um dos principais jogadores do Santos, né? Com o Sampaoli. Agora, o Camacho é uma boa contratação, mas o Ganso, para mim, é uma eterna promessa. Ele só foi bem no Santos no começo, em que aquele Paulistão, você lembra? Que ele fez a diferença. Não foi nem o Neymar. Foi ele que fez a diferença. Depois não jogou mais. E o Celso falava que o Ganso era melhor que o Neymar. Falava mesmo. Ele queria o Ganso com a 10 do Brasil na Copa de 2010. Mas você da não África. Era todo mundo. Ele estava bem mesmo. Todo mundo também falava do Pato, né? Todo mundo tinha algumas esperanças. Todo mundo paga o Pato. Olha, e uma notícia divulgada agora à tarde, viu, Miller? Pode mexer com as estruturas do futebol brasileiro. Michele vai tomar vacina amanhã. Sério, deu uma dor no estômago, 19 clubes da Série A assinaram um documento concordando com a fundação de uma liga, e agora aqui também, para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje é produto da CBF. O documento foi entregue na sede da entidade e a intenção é de organizar a competição já a partir do ano que vem. As articulações ganharam força desde o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF. Os clubes alegam que, hoje, as decisões são centralizadas nas federações estaduais e que, com a criação da Liga, eles poderiam ter uma maior participação nas tomadas de decisões. É o novo Clube dos 13, Celso Cardoso? Espero que não, porque o Clube dos 13 ruiu. Era uma ideia boa, mas acabou ruindo por causa de egoísmos e comportamentos muito egoístas de alguns dirigentes. A Liga eu vejo com muito bons olhos, até para acabar com a CBF tem que cuidar da seleção brasileira, porque ela cuida muito mal do principal campeonato que ela tem. Começa no meio do ano, depois da ressaca do Campeonato Paulista, sem nenhum plano de marketing, no meio de 2 janelas. Então o time que começa o campeonato vai perder um monte de jogadores, historicamente, na janela de agosto. E também não é o mesmo time que vai terminar. Enfim, é uma lástima. Tem seleção brasileira, tem Copa América, tem eliminatórias, tem Olimpíada, tudo ao mesmo tempo com o campeonato, desfalcando os clubes. Então os clubes precisam cuidar do produto que eles têm. O Campeonato Brasileiro tem que ser responsabilidade dos clubes, porque a CBF não parece preocupada em cuidar do principal campeonato do futebol brasileiro. Olha, Celso, Michele, eu não sou a favor de unificar poder. Não acho... Estou parafraseando aquilo que o Celso falou, estou pegando um gancho. Unificar poder significa o quê? Os clubes são reféns da CBF. Isso. É bem verdade isso, entendeu? O Clube dos 13, Celso, eu não gostava, por quê? O Clube dos 13, a maior parte da cota da televisão ficava para eles. Eles passavam só 15% para os clubes. Então era uma escravidão. O André Sanches, ele que quebrou isso, e teve aquela debandada, que nós sabemos disso, e aí os clubes hoje ganham muito mais da televisão, todo mundo sabe das cotas anuais. Essa liga eu sou a favor, e se a televisão abraçar os clubes com essa nova liga,
Amém. Sou muito a favor, sim. Claro, né? Desde que tenha, né, o tal do consenso de ambas as partes. Você viu também que a CBF comprou lá, o Caboclo comprou no último de um avião de 72 milhões? Sim. E agora eles estão tentando fazer o quê? Vender o avião, porque eles já têm um avião, não precisariam desse Eles querem avião. devolver o Não, avião, e né? os clubes aí numa pindaíba danada em plena pandemia. Exato. E a CBF sem ajudar e forçando a barra para voltar ao campeonato. É isso que eu sempre falei. Sabe, é de cima para baixo que vem ajuda para o avião campeonato. pra 15, a 16 CBF tem pessoas? dinheiro para quê? É. Tudo bem, é uma entidade privada? Ok. Sim, mas os clubes é que alimentam essa Agora, coisa. eu tenho minhas dúvidas se o Caboclo vai sair ou não da CBF. Hein? Bom, Chico Lang, o que você acha dessa possível criação de uma nova liga? Olha, Michele, eu sou totalmente a favor, pelos motivos que o Celso e o Miller acabaram de dizer. Assino embaixo, acredito que os clubes... Chegou a hora dos clubes brasileiros tomarem as rédeas do seu próprio caminho, né? Criarem condições para que eles possam se beneficiar com o futebol brasileiro, que dá rios de dinheiro todo final de semana. E esse dinheiro todo não vai para os clubes, vai boa parte para a CBF, né? Com o Campeonato Brasileiro, vai boa parte para a Federação Paulista com o Campeonato Paulista. Então, eu acho que está na hora dos clubes tomarem vergonha na cara e falarem não a esse poder centralizado que o Miller criticou, que eu também não gosto. Sabe que o caixa da CBF é estimado em 900 milhões de reais? Beleza, hein? Oh, maravilha. A caixa tá cheia. Agora, para falar de seleção brasileira, quinta-feira tem jogo diante do Peru e hoje quem falou com a imprensa foi o volante Fred, que está ganhando espaço com o Tite, né, Silva? Sem dúvida, Michele, mas eu queria falar de um outro jogador antes da gente colocar a palavra do Fred. Vamos falar do Cueva. Adivinhem onde estava Cueva no final de semana antes de embarcar para o Brasil para a disputa da Copa América? Ele que seria titular, imagino eu, no time comandado pelo Gareca. O Cueva foi pego numa baladinha, sem máscara, tomando umas, fumando, nada de distanciamento, e o Gareca já tirou ele do time titular no treinamento. Então é possível que o Cueva não enfrente o Brasil logo de início na partida de quinta-feira no Engenhão. Titular absoluto no momento da equipe comandada pelo Tite é o volante marcador Fred. Ele já está acostumado a receber algumas críticas, né? Até porque o Brasil está enfrentando equipes sul-americanas teoricamente mais fáceis, não são as europeias com tantos esquemas. Será que precisaria jogar com dois volantes, Casemiro e Fred? O Fred defende o próprio estilo de jogo. Vamos ouvi-lo. Eu já estou acostumado em relação a isso, né? A parte tática lá no United também não é diferente, né? A minha função hoje aqui na seleção é que eu venho trabalhando também no United nas últimas temporadas. Primeiramente, é defender bem ali o meio-campo, dar mais liberdade para os armadores ali, no caso aqui na seleção, Neymar, por exemplo, Richarlison, o pessoal da frente, Paquetá, Everton Ribeiro, para que eles tenham mais liberdade para jogar, né? E essa é a minha função aqui, venho marcando de trás para frente ali, para deixar eles com essa liberdade e também na saída de bola ali, ter uma qualidade ali para fazer a bola chegar neles ali na frente, para que chegue clara para eles e que eles possam jogar. Quer dizer que um se sacrifica para os outros jogar, mas isso faz parte também do futebol. Eu deixo a pergunta para vocês aí, Michele, Celso, Miller. Será que o Tite precisa de dois volantes marcadores na seleção brasileira? Precisa, Celso? É o esquema que ele está adotando, né? Já é o esquema que ele utiliza. Não dá para você questionar um time que tem 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo e começou com vitória na Copa América. É o futebol dos sonhos? Não. Mas também a gente tem que considerar que o time que a seleção brasileira tem hoje é de jogadores coadjuvantes. Coadjuvantes. Só tem um protagonista. Neymar. E ainda assim, no time que ele joga, ele não é tão protagonista. Fala sério. O Mbappé tá com mais prestígio que ele. É diferente do tempo do Miller. O Miller era protagonista, Romário era protagonista, sabe? Bebeto era protagonista. Onde jogaram?
Hoje não, a seleção brasileira é um time mais limitado e as pessoas não conseguem entender isso, só se lembram do passado glorioso e não é mais assim. E aí, Miller? Olha, Michele, uma única coisa que eu não gosto do Tite é porque ele vem de uma escola retranqueira, né? Pode ver, ele não, num time do Brasil que joga com 3 atacantes e não tem 2 meias, porque tem o Coutinho, ele coloca o Coutinho e mais outro meia. Às vezes o Everton Ribeiro agora. Então, eu achava que poderia jogar com um volante sim, só o Casemiro. Porque o Casemiro no Real Madrid joga assim. O Kroos joga muito mais avançado que o Casemiro. Então, acho que... mas o Tite não vai mudar esse pensamento, essa linha de raciocínio. Ele vai na Copa do Mundo assim. Muito bem, só para falar que lá no site gazetesportiva.com, dá uma olhadinha que para a seleção olímpica o André Jardini deve pedir 3 jogadores do Palmeiras e 4 jogadores do Flamengo. Os nomes estão lá no site gazetesportiva.com. Vamos agora, outra vez, para o centro de treinamentos do São Paulo com Garrafa. Hoje não está chovendo, né, Garrafa? Fez um dia bonito demais, né? Amanhã tem jogo contra a Chapecoense e muita gente já está dizendo que essa é a partida que vai mudar o rumo do time no Brasileirão. Você acha que é isso mesmo? É o que pelo menos todo mundo espera por aqui, né, Michele? Porque o São Paulo precisa vencer, enfrenta a Chapecoense amanhã à noite no estádio do Morumbi, equipe que está na zona de rebaixamento, assim como o São Paulo, não é? E o São Paulo tem que se aproveitar disso para poder respirar no campeonato. Só que o Crespo continua com problemas. Já não teve nunca no Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos, contou com força máxima e não vai ser amanhã. Olha só, são 7 jogadores que estão de fora. Dos titulares, aqueles que vêm participando da equipe titular, contundidos. Benítez, Daniel Alves, Luan e Miranda. Esses são 4 titulares contundidos. O Arboleda, que também é titular, está com a seleção equatoriana. E ainda completando a lista, mais 2 jogadores que não são titulares, que poderiam ficar à disposição para ajudar, o William e o Hernanes também no departamento médico. Dessa relação de jogadores que estão se recuperando no departamento médico, a única boa notícia é quanto ao Benítez, mas não para amanhã. Benítez só para o clássico do final de semana contra o Santos é provável. Ele já está num processo mais avançado que os outros jogadores. E a dúvida, como eu disse na outra participação, é se vai com 2 ou 3 zagueiros. E ele, como perdeu o Miranda no jogo contra o Atlético Mineiro, o Crespo inclusive colocou o Igor Vinícius, e ali já naquela partida ele trabalhou apenas com 2 zagueiros, o Bruno Alves e o Léo Pelé. Ele tem uma tendência, não está confirmado, que amanhã ele joga com o Igor Vinícius pela direita, o Bruno Alves, o Léo Pelé e o Reinaldo. A defesa possa ser formada assim. O São Paulo joga amanhã, mas tem uma movimentação no dia do jogo, pela manhã aqui no CT, quando o Crespo vai confirmar a equipe. Eu acho que vai com 2 zagueiros amanhã contra a Chape em busca da primeira vitória, Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Miller, o que você acha? Michele, eu tenho que mandar um abraço pro Nelson Pacheco, São Paulino, que amanhã vai estar torcendo. Tomara que não passe raiva, né, amanhã. Mas eu acredito que se o Crespo mudar... É o pai do Pachecão aqui. Exatamente. Se o Crespo mudar, seu Nelson Pacheco, tamo junto, São Paulo tricolor sempre. Se o Crespo mudar, é louvável. Time grande jogar com 3 zagueiros. O jogador brasileiro não sabe jogar com 3 zagueiros. A não ser que... Mas não foi campeão assim? Paulista é outra coisa. A não ser que você tenha 3 zagueiros, como tinha o Muricy em 2006. Né, Celso? Não é isso? Aí sim. Aqueles 3 zagueiraços, pode jogar. Beleza, maravilha. Mas o São Paulo não tem esses 3 zagueiraços. O melhor, o Miranda, que acabou de machucar. Então, se ele mudar para 2 zagueiros, contra a Chapecoense, que vai entrar com meio atacante... Pelo amor de Deus. Muito bem, mais Corinthians com Jonas Campos para falar dos problemas que o Silvinho tem para administrar. A gente sabe que faltam jogadores para o comando do ataque. Agora há pouco você trouxe os jogadores do meio-campo que já foram e que vão embora do time, Jonas. E se não bastasse isso, o zagueiro Gemerson está em final de contrato. O Corinthians está preparando alguma coisa para manter o jogador ou ele deve mesmo ir embora, hein, Jonas? Tá sim, Michele. Inclusive, o Gemerson voltou agora a treinar, né? Recuperado de uma lesão, volta a ficar à disposição do Silvinho. Tem esse problema de ter o contrato só agora até o dia 30 de junho. E ele volta a ficar à disposição
e volta também a ser negociado pelo próprio Corinthians essa renovação, né? Tão aguardada renovação. A verdade é que o Gemerson era a carta fora do baralho, vinha inclusive com interesse de grandes concorrentes aqui do futebol brasileiro, o próprio Atlético Mineiro, de olho nesse jogador, mas a coisa esfriou com o Galo, esfriou com outros clubes também. Então o Corinthians, a diretoria, volta a alimentar esperança de renovar com esse jogador zagueiro que interessa muito ao Silvinho. Ele inclusive vinha sendo titular, o Gemerson, antes da chegada do Silvinho. Então a diretoria volta a alimentar a esperança. O Gemerson já está adaptado ao clube. O grande X da questão, né, nesse processo de renovação do Gemerson é o salário do jogador, mas a gente aguarda negociações novamente abertas por esse zagueiro corintiano. E o Corinthians volta a campo amanhã, 8h30, contra o RB Bragantino, com uniforme novo, lá na Neoquímica Arena. Silvinho tentando primeira vitória na casa corintiana. E a gente estará ao vivo amanhã no Gazeta Esportiva, diretamente de Itaquera. Mi. Boa, Jonas Campos. Celso Cardoso, o que você acha dessa negociação com o Gemerson? Tem que manter o Gemerson. O Corinthians já perdeu muitos jogadores, é um time muito limitado. O Gemerson é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. Considerando a história do Gil, o momento do Gemerson, que ele se machucou, mas é o melhor. Então tem que fazer de tudo para manter o atleta. Até porque, e pode facilitar, é que esperava-se que outros clubes pudessem interessar pelo Gemerson. Não aconteceu, o Atlético Mineiro desistiu. Então, vai dar casamento. Chico Lang, rapidíssimo placar para esse jogo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Olha, Michele, o jogo vai ser difícil, vai ser disputado palmo a palmo do gramado, vai ser um jogo muito perturbador, mas o Corinthians vai ganhar por 7-0, Michele. Boa, Chicão. Tava com saudade. Beijo pra você, querido. Brigadão, Chicão. Beijo. Alexandre Silvestre chegando mais uma vez para falar do Palmeiras e dessa confusão que rolou entre uma torcida organizada e o ex-jogador Edilson. Conta pra gente o babado, Silva. A mancha verde, né, Michele, que no derby de sábado no Allianz Parque fez um colorido todo especial lá, mosaico, no estádio e tal. E atrás do gol, de um dos gols, uma bandeira com o time campeão de 93, que saiu da fila em cima do grande rival no dia 12 de junho, né? E mancharam, literalmente, a imagem do Edilson, capetinha, na foto aí, ó. Aí o Edilson prontamente respondeu, porque o Edilson conquistou muitos títulos, tirou o Palmeiras da fila e depois virou o ídolo da Fiel, fez embaixadinhas e tal. E o Edilson se manifestou, dizendo que tem muito orgulho de ter vestido a camisa do Palmeiras, entre outras coisas. Se eu fiz alguma coisa, algo de errado algum dia, peço desculpas aos torcedores, à diretoria. Quanto a eu ser corintiano, é uma escolha que tem que ser respeitada. E coisa que eu me orgulho muito é a cor das minhas pernas. Pele negra, não é verde. E eu fui mesmo muito mascarado. Na verdade, ele usou um palavrão aqui, né? Até brincando com a imagem aí, que ele tá pintado de verde com uma máscara de mancha verde, Michele. Então tá aí, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que vocês acharam? Valeu, Silvestre. Recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Ô, galera da Gazeta, boa noite. Hélio Soares de Guarulhos. Creio que a terceira opção, os níveis dos jogos estão mais fortes. São Paulo não vai aguentar muito não. Eu quero ganhar a caneca, Michele, abraço. Hamilton do Guarujá, na minha opinião, é a terceira opção, porque o São Paulo se iludiu com a qualidade dos times no Paulista e agora é embaçado. Eu quero minha caneca. Boa noite, Michele, Celso e Miller. Leandro aqui de Guarulhos. Na minha opinião, o motivo é a ausência do Daniel Alves e do Benítez. Michele, quero ganhar essa caneca, hein? Um abraço, boa noite. Legal, isso aí, fiquem ligadinhos. Sexta-feira a gente avisa. Miller, o que você achou de toda essa polêmica, essa confusão com o Edilson? O final do discurso do Edilson ali, o que eu achei legal que é o que resume, né? Ninguém pode apagar uma história. O Edilson no Palmeiras, ele arrebentou. Ele foi decisivo nas decisões, né? Era um timaço, mas ele foi decisivo, fez muitos gols, quer dizer... Como ele disse, não dá para apagar essa história que ele construiu no Palmeiras. Não gostei da torcida ter tapado o rosto dele. Porque o Edilson, querendo ou não, goste ou não... Fez parte da história. Exatamente, ele está na história do clube. É ruim quando isso acontece. Sem dúvida. É uma parte da sua vida, né? Sim, sem dúvida alguma. Muito bem, resultado da nossa enquete. Qual o principal motivo para o início ruim do São Paulo no Brasileirão? O pessoal respondeu o quê? Fiquei curiosa.
O nível dos adversários, concordaram com você, Miller, 37% dos votos. Celso falou o quê? Celso, não sei. Falei a primeira. Falou a primeira. Perdeu, Celso. Não, paciência. Acabou, galera. Um dia se ganha, outro dia se perde. Obrigada, Celso. Tchau, Miller. Tchau, tchau. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Mua!